Quando penso na palavra folclore, associo imediatamente aos trajes típicos, coloridos e antigos, mas associo também a tudo o que é anterior à modernidade e à recriação das antigas tradições populares. O folclore português é um bom exemplo de como a celebração de rituais antigos e de heranças deixadas pelos nossos antepassados pode ter outras formas e outras cores. No vídeo de hoje vamos descobrir a origem do folclore em Portugal, os vários tipos e em que regiões existem, o papel dos ranchos folclóricos e ainda como podes fazer parte de um deles ou assistir às suas atuações. Se és apaixonado por estas danças, sons e trajes, tal como eu sou, e se queres conhecer um pouco mais deste pedacinho de Portugal, senta-te aqui comigo e vê o vídeo até ao final. Olá, sou a Matilde, ensino português a estrangeiros desde 2022 e agora sou especializada no ensino de português a hispanofalantes. Hoje trago-te um pedacinho da cultura portuguesa, o folclore e os ranchos folclóricos. Como te disse no início, vais aprender sobre a sua origem em Portugal, que tipos de folclore existem e a que regiões pertencem, qual o papel dos ranchos folclóricos na nossa cultura e ainda como podes fazer parte de um rancho folclórico ou assistir às suas atuações. Todas as fontes que usei para fazer este vídeo vão estar num comentário afixado para que possas aprofundar o teu conhecimento. Bora lá! No dicionário online Priberan, a definição de folclore é ciência das tradições e usos populares, conjunto das tradições, lendas ou crenças populares de um país ou de uma região expressas em danças, provérbios, contos ou canções, cultura popular de um povo. Então, a celebração da cultura folclórica é uma forma de se manterem vivas todas as coisas que são anteriores à modernidade, desde formas de vida, músicas, danças, contos, lendas, superstições e muito mais. É uma reflexão e um culminar de todas as influências antigas e de vários povos que passaram por aquilo que é hoje em dia o território português. Em Portugal, o folclore tem raízes antigas com influência dos celtas, romanos, visigodos, árabes e outros tantos que passaram pela Península Ibérica durante as várias épocas da história do país. Todas estas influências que mencionei acabaram por se misturar a certo ponto. E isso só foi possível porque várias marcas, tradições e costumes foram deixados aqui. Por exemplo, os romanos deixaram muitas marcas nas danças e novas técnicas musicais, e os árabes deixaram para trás vários instrumentos e ritmos. A título de exemplo, alguns dos instrumentos ainda hoje utilizados são o aduf, que foi deixado pelos árabes, e a gaita de foles, que foi deixada pelos celtas. Então, mas como é que esta cultura se espalhava num tempo em que não havia internet? As canções, por exemplo, passavam de boca em boca e de geração em geração. A própria vida rural era o lugar perfeito para o desenvolvimento destas tradições e também fazer com que elas se mantivessem no tempo, já que muitas das canções e danças estavam associadas às atividades agrícolas e eram inspiradas por essas mesmas atividades, pelas festas religiosas e pelos eventos culturais. Aqui neste vídeo podes ver a dança típica que se fazia nesta aldeia quando alguém queria encontrar um namorado ou uma namorada, por exemplo. O mesmo acontecia com as lendas e os contos que eram transmitidas oralmente, tornando o folclore ainda mais rico. Uma das histórias de criança que é uma história deste tipo é a história da Carochinha e do João Ratão. No comentário afixado eu vou lá deixar-te o link para que tu possas conhecer esta história. Nos dias de hoje, a preservação desta cultura folclórica acontece devido às diversas associações que fazem eventos culturais sobre este tema, recriações históricas dos ambientes anteriores à modernidade e, claro, os grupos folclóricos e etnográficos. Não há certezas quanto ao primeiro rancho folclórico oficial português, mas inicialmente pensava-se que seria o Rancho das Lavradeiras de Carreço, que pertence a Viana do Castelo, fundado em 1904. No entanto, pensa-se agora que o primeiro rancho ou grupo folclórico oficial tenha sido o Grupo de Lavradeiras de Ponte de Lima, porque existe uma publicação no Jornal do Porto de 1892 a falar sobre uma atuação deste grupo. E foi a partir de 1930 que o movimento da organização dos ranchos folclóricos começou a crescer. E a verdade é que muitas destas tradições estavam a desaparecer. Então havia uma urgência em recolher este conhecimento com os mais velhos, pessoas que teriam participado nestas tradições,
para que as pudéssemos preservar. É óbvio que hoje em dia a recolha de informação junto de pessoas reais já é um pouco difícil e também pouco fiável, e é provável que muitas tradições se tenham perdido ou nem se tenha forma de confirmar a sua fiabilidade. Então, a preservação cultural está muito dependente de investigação científica que pode garantir se o conhecimento recolhido é real ou não. Avançando rapidamente para as décadas de 70 e 80 e com o avanço rápido da modernização, os costumes típicos de cada região foram-se perdendo mais e mais para dar lugar a uma forma de vida mais uniforme e menos única. Então a urgência passou a ser nacional e não regional, como se pensava até então, pois o país estava em risco de perder parte da sua identidade cultural. E é por isso que as várias regiões têm vários grupos folclóricos, porque os costumes antigos não eram iguais em todas as regiões. E a única forma de os preservarem era fazer com que cada região tomasse conta da sua zona. Estes grupos fazem também um grande trabalho a ensinar aos jovens sobre estas tradições e também envolvê-los. Por isso é que também vês muitas crianças e jovens a participar nestes grupos. É até comum existirem grupos folclóricos só de crianças, por exemplo. Agora vamos passar aos tipos de folclore e as suas respectivas regiões. Vamos dividir as várias e vou dar-te alguns exemplos de cada uma. Começamos pelo Minho, que está dividido em Alto Minho e Baixo Minho. No Alto Minho, os trajes são mais elaborados, mais coloridos, com acessórios bordados, lenços. As danças são mais enérgicas, têm passos rápidos e saltos. Uma das danças mais conhecidas é o Vira. A música tem instrumentos como o bombo, a concertina e a flauta, então tem assim um som bem animado e bem festivo. Já no Baixo Minho, os trajes já são mais simples, com cores mais neutras, com menos acessórios. As danças também são mais suaves, os passos mais elegantes e fluidos. E a música é mais melódica e suave e contém instrumentos como o acordeão e o cavaquinho. Agora vamos para Trás-os-Montes. E em Trás-os-Montes temos os caretos de Podense, que aparecem na altura do Carnaval. E este Carnaval chama-se o Entrude Chocalheiro. E já agora o Entrude Chocalheiro é reconhecido pela Unesco como Património Imaterial. Pensa-se que estes caretos e esta celebração têm origem pagã, tem raízes pagãs, e que a celebração está relacionada com o ciclo da natureza, a fertilidade e a renovação da vida. O traje dos caretos é este fato colorido que é feito de franjas de lã, com máscaras também assim bicudas, e aqui da zona do capuz tem uma cauda. À cintura tem aquilo que rouba a atenção, que são os chocalhos, e estes chocalhos servem para andar a correr e a chocalhar as mulheres solteiras pela rua fora. Pelo que li, esta celebração tem uma energia e uma conotação bastante sexual e bastante pecaminosa, tal como todas as celebrações associadas à altura do Carnaval, na verdade. Então, como podes imaginar, ali a zona da cauda e o chocalho são assim elementos um bocadinho sexuais. Antigamente só os homens é que podiam ser caretos e era anónimo, nós não sabíamos quem era. Hoje em dia acho que também já tem mulheres e tem também crianças que não são chamados caretos, são chamados os facanitos, que é um nome muito engraçado. Gostaria também de referir que o folclore transmontano não são só os caretos de Miranda nem o Entrude Chocalheiro. Então vou deixar-vos aqui dois exemplos. Vou deixar-vos os pauliteiros de Miranda, que é também uma dança típica folclórica de Miranda do Douro, que pertence à região de Trás-os-Montes, e vou deixar também a Jota Mirandesa, também de Miranda do Douro. Mas vou deixá-los para vocês verem as diferenças entre uma e outra e verem também outro tipo de folclore da região. Saltamos agora para o Ribatejo e aqui podemos encontrar vários tipos, dependendo da zona. Por exemplo, em algumas zonas, as danças são mais associadas à vida rural, então dança-se o bailarico saloio. Já noutras zonas, dança-se o fandango. Os trajes para os homens, o barrete saloio, a camisa com o colarinho, o colete e a jaqueta de couro. Para as mulheres, as saias, as blusas, algumas floridas e com mais cor, outras nem por isso, as botas e o capote para quando faz frio. Devo dizer que aqui a zona do Ribatejo foi a zona em que eu menos informação encontrei, especialmente aqui sobre os trajes, e parece-me que, dependendo da profissão, o traje podia mudar. Então estas características que eu estou a dar aqui são características genéricas, não estou a dizer que são todos assim, está bem? Já os instrumentos mais típicos são o acordeão, os ferrinhos e a
viola. Descemos até ao Alentejo e aqui no Alentejo eu quero destacar a música. Destaco o canto alentejano, que eram canções espontâneas cantadas geralmente por grupos de homens que cantavam sobre a vida no campo, o amor, a saudade. E o canto alentejano também é património cultural e material da humanidade pela Unesco. É normalmente cantado só com voz. No entanto, há outras sonoridades típicas alentejanas que têm instrumentos e nessas músicas podemos encontrar o adufe e a viola campaniça. Aqui também se dança o vira, o corridinho e o fandango. É a editora Matilde, porque a parte em que eu falo sobre o folclore algarvio ficou danificada, então tive de gravar de novo. O folclore algarvio é bastante alegre e ritmado e o tema está muito ligado à vida rural e à atividade pescatória típica da região. As danças mais típicas incluem o corridinho, que é a mais conhecida, é uma dança rápida e muito animada, dançada à partes. O baile mandado, que é super engraçado porque há uma pessoa no meio a dizer que passos é que os bailarinos têm de fazer. Uma roda parada à voz do mandador, mas agora cheguei eu, siga a roda com valor, à direita andou e ninguém se enganou. E o vira, que é comum noutras regiões do país, como já percebeste, mas aqui é o estilo algarvio, que é mais lento do que o vira do Minho, por exemplo. Os trajes para as mulheres, as saias rodadas, de cores vivas, avental bordado ou com renda, blusa branca com estas mangas a fazer balão. E para os homens, geralmente, calças escuras, camisa branca, colete e faixa vermelha ou preta na cintura. Alguns homens também usam a jaqueta curta em vez do colete. Quero voltar a relembrar que muitos trajes folclóricos mudam conforme a profissão que estão a representar e que os detalhes que eu dei em todas as regiões são detalhes mais gerais. Então, se algum dia assistires a algum rancho folclórico e vires algumas diferenças ou vires que não estão exatamente de acordo com aquilo que eu referi aqui, é por causa disto. Vamos agora voar para as ilhas e vamos começar pela Madeira. E a Madeira tem algumas músicas mais alegres, outras mais tristes, muitas vezes relacionadas com o trabalho, umas canções da ceifa e do embalar. E os instrumentos mais comuns que podes encontrar nessas canções são a viola e o brinquinho. Uma das danças mais típicas é o bailinho, que tem uma coreografia muito animada. O traje tradicional feminino e masculino tem muitos detalhes de cores, com influências de diversas culturas. As mulheres usam saias coloridas e os homens usam camisas, calças e coletes característicos. Voamos agora para o outro arquipélago e vamos para os Açores. E as duas danças mais populares são a chamarrita e o pezinho. A chamarrita é uma dança alegre e animada, com movimentos circulares e coreografias específicas, e o pezinho tem um ritmo mais lento e melodias características. As canções que acompanham estas danças normalmente têm a viola da terra, que é uma viola com um som único e que simboliza dois corações e é um elemento central na música açoriana. Agora que já sabes algumas características sobre a cultura folclórica de cada região, podes escolher. Podes procurar aqui neste site. Eles estão agrupados por concelho, podes procurar cada um depois de forma independente. Hoje em dia acredito que grande parte deles tenha redes sociais e podes ver por onde cada grupo anda, de forma a poderes também assistir às suas atuações. Também tens alguns outros festivais, como o Festival Andanças e o Festival Entrodanças, que têm muitas atrações e atividades relacionadas com o tema da cultura folclórica. E claro, pesquisar as várias festas e romarias nas diversas regiões do país, em especial no Facebook, porque eles publicam lá muitas vezes os cartazes. Pelo que li, não há assim grande requisito para entrar, mas há algumas coisas que são valorizadas, como por exemplo seres da região do rancho ou viveres na região do rancho, o que faz algum sentido, tendo em conta que eles têm bastantes ensaios. Às vezes também procuram idades específicas e acredito que se souberes tocar algum instrumento típico, que isso também seja valorizado. Não vi nenhuma informação sobre se aceitam pessoas de outra nacionalidade ou não, mas quero acreditar que desde que tenhas gosto e interesse pela atividade e que tenhas disponibilidade, que não vai haver qualquer problema em não seres 100% português. A minha sugestão é procurares na internet informações sobre o rancho em que te queres inscrever e perguntar o que precisas de ter para poderes participar. Se fores ver alguma atuação de algum rancho, podes também tentar perguntar aos participantes o que precisas de fazer
para fazeres parte. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que tenhas gostado e que tenhas aprendido mais uns detalhes sobre a cultura portuguesa. Relembro-te que abaixo do vídeo, na caixa de comentários, está um comentário afixado com todas as fontes que usei para escrever o guião deste vídeo e também algumas coisas extra sobre cada região. Não te esqueças de gostar, comentar, subscrever o canal e partilhar o meu vídeo com os teus amigos imigrantes que têm interesse em Portugal. Sugestões também são sempre bem-vindas. E se quiseres aprender português do zero ou melhorar o teu nível, podes agendar uma reunião de diagnóstico comigo. É grátis, é online e é sem compromisso. O link para o fazeres está na caixa de descrição do vídeo. Obrigada por veres o vídeo até ao final e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau!